Olá, muito boa tarde. Hoje tenho para vos apresentar algo sobre a utilização da acupuntura veterinária. A acupuntura veterinária acompanhou desde sempre a acupuntura humana, desde os tempos imemoriais da China antiga, estamos a falar em cerca de 5.000 anos de história. Sempre a medicina veterinária acompanhava os avanços da medicina humana, no campo da fitoterapia, no campo da massagem, mas também no campo da acupuntura. A acupuntura é praticada por pequeníssimas agulhas colocadas no corpo do animal. No caso em apreço, eu dedico-me essencialmente à acupuntura em animais de companhia. Às vezes em cavalo, mas o mais frequente é o cão e o gato, que são exemplares que se dão muito bem com a acupuntura, relaxando-os, melhorando o sistema imunitário, tendo capacidade de controlar situações com grande dor. Portanto, o efeito analgésico da acupuntura, que é globalmente conhecido, aqui representa muito no tratamento dos nossos animais de companhia. Não é por acaso que a situação hoje na humana, mesmo os médicos que não fazem acupuntura, estamos a falar da medicina alopática, quando vem um processo crónico de dor, recomendam a acupuntura. A veterinária sempre teve grandes benefícios e tem pontos que são específicos da veterinária. E há outros que são transposicionais, ou seja, que são equivalentes na anatomia animal àqueles que se usam na espécie humana há tantos milhares de anos. Venho-vos falar em particular da utilização da acupuntura no controle da dor lombar, da dor da hérnia discal, da dor ciática, da dor relacionada com processos degenerativos ósseos no animal de companhia. Depois de um exame neurológico do ponto de vista ocidental e do ponto de vista oriental, o chamado exame energético, que inclui a palpação dos pulsos que num cão e num gato se fazem na artéria femoral, aqui entre as coxas, enquanto no humano é feito na artéria radial, que se encontra junto ao pulso. No humano é junto ao pulso e são 3 dedos para avaliar 3 profundidades. No animal de companhia nós avaliamos 2 profundidades e apenas com 2 dedos na zona inguinal, próximo mesmo à zona inguinal. No caso que estava a referir, das situações de lombalgias, das situações de dor ciática, muitas vezes não usamos só a acupuntura. Reparem aqui 2 pontos muito interessantes para as situações de dor lombar. É o chamado ponto 100 reuniões, que fica entre a última lombar e o sacro, e é um ponto 100 reuniões, ou Pai Rui em chinês, porque realmente por aqui passam muitas das confluências energéticas de diversos canais. Este ponto, pouco usado na espécie humana, é um ponto fundamental no animal de companhia. Outros pontos interessantes para esta patologia são os pontos correspondentes à energia do rim, portanto é um ponto que está aqui entre a primeira e segunda vértebra lombar, e também os pontos que correspondem às dores e inflamações dos tendões, que estão logo abaixo da apófise do prónio, superior do prónio. Mas também outro ponto interessante é o ponto chamado estômago 36, ou mais 3 milhas, ou Tu San Li, que é mais 3 milhas em chinês. Este ponto tem capacidade revigorante. Era usado pelas tropas imperiais quando já exaustas, não tinham possibilidade de caminhar, estavam mesmo exaustas, então usavam picar com uma seta este ponto na perna e conseguiam continuar a caminhar mais 3 milhas. Em chinês, Lin, na altura. Ainda usamos na veterinária estas agulhas finíssimas que se utilizam muito
na espécie humana na parte da auriculoterapia para o pavilhão auricular, mas usamos também na extremidade da cauda. Reparem, extremamente fácil de colocar. Nesta zona das últimas vértebras coccígeas, ela tem um efeito muito grande e mesmo em animais paralisados nós vemos que eles tentam caminhar se tocarmos neste ponto. Um outro ponto interessante, porque muitas destas patologias de dor têm quebra do apetite, mas uma quebra persistente e que permanece no tempo, é este ponto, ou chamado um ponto extra, junto à trufa do animal de companhia. O abrir do apetite é fundamental. Sem comer, os animais e as pessoas não sobrevivem. E este ponto contribui para essa situação. Em ocasiões mais graves e mais crónicas, recorremos à chamada eletroacupuntura. Os mesmos pontos, mas a utilização de uma máquina que coloca pequenas correntes elétricas nos pontos da acupuntura, transmitindo energia e fazendo vibrar as agulhas nesses pontos. É extremamente simples. Como vimos, esses pontos são ligados com um fiozinho e com isso vamos fazer passar a energia nos canais que interligam estes fios. Normalmente usamos 2, mas podemos usar mais. E são realmente interessantes ver a evolução dos casos a partir do momento em que se começa com a acupuntura. Quem não estuda esta área, quem não tem interesse em evoluir nesta área, não deve emitir a opinião daquilo que não conhece. Todos aqueles que muitas vezes falam, e até em meios de cinema, em meios de televisão, na internet, mal da acupuntura, o que lhes recomendo sinceramente é apliquem-se, estudem profundamente a medicina tradicional chinesa com quem sabe. Não é em livros que dizem mal, mas em livros que possam explicar-lhe em pormenor. E utilizem um bom professor. Escolham um bom professor, de preferência um indivíduo que já tenha passado por estágios na China. Eu felizmente passei lá 2 estágios após 2 cursos superiores de medicina tradicional chinesa e também estive em São Paulo quando fiz um curso pós-graduação na Universidade Lusófona de Lisboa sobre acupuntura veterinária especificamente e posso-vos dizer que isso abre horizontes e explica muito daquilo que nós precisamos saber para a prática do dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima.